Bom dia, eu sou o Daniel Spolaori e eu estou aqui com vocês para a terceira aula do VOA. Nas primeiras duas aulas a gente falou de sonho, objetivo, metas, planejamento. Só que agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar do que é mais importante para qualquer organização, as pessoas. É isso mesmo. Por mais que a gente use máquinas, computadores, processos padronizados, as pessoas ainda são o fator mais determinante em qualquer organização. Eu vou explicar como organizar uma equipe. Vou dar exemplos de modelo de gestão, explicar como definir papéis e responsabilidades para cada integrante, vou falar um pouco sobre a política de cargos e salários, além de planos de carreira. E vou dar dicas também de como formar e desenvolver uma boa equipe. Essas são dicas super importantes para fazer a sua organização crescer e realizar um bom trabalho. Afinal, todo mundo precisa de uma boa equipe para ter sucesso. Na Ambev, por exemplo, nós fazemos questão de ter pessoas excelentes. Nossos líderes são avaliados pela qualidade de suas equipes, porque qualquer estratégia vai falhar se você não tiver as pessoas alinhadas com o objetivo principal e dispostas a colocar tudo em prática. Nessa aula eu vou dar um resumo de conceitos e ferramentas que a Ambev e outras empresas bem-sucedidas usam na gestão de pessoas. E o primeiro passo é a gente aprender a organizar uma equipe, porque tudo na vida tem uma organização, não é mesmo? Uma empresa não é diferente. Ela precisa de uma estrutura bem organizada para dar conta de todas as tarefas. E é preciso deixar claro quem faz o quê e quem lidera cada equipe. Uma ferramenta muito utilizada para definir isso é o organograma. É um desenho que mostra as relações entre cargos e funções de uma empresa. Vamos ver alguns exemplos de organizações de terceiro setor. Olha aí, nesse caso quem comanda a organização é uma Assembleia Geral. Na escala de hierarquia, logo em seguida, vem o Conselho e a Presidência. Muitas organizações têm um organograma como esse, que inclui um Conselho, uma Assembleia e uma posição de comando. Nesse outro exemplo, o comando da organização está mais nas mãos do presidente. Não existe Conselho ou Assembleia. E dá para ver que é um organograma também mais simples que o anterior. Não tem tantos desdobramentos. Olha esse exemplo aqui, ele é mais horizontal, ou seja, ele não tem hierarquia, não existem muitos postos de chefia. A ideia de mostrar esses organogramas é dar exemplos de como uma organização pode ser estruturada. O importante é você estudar o assunto para construir um organograma adequado para a sua organização. Mas você deve estar com uma pergunta na cabeça. Afinal, para que serve um organograma? Existem várias razões para isso. O organograma deixa claro como são as relações dentro da sua organização e todo mundo sabe quem comanda o quê, quem responde para quem, e isso facilita muito o planejamento. Além disso, o organograma é útil para ajudar você a escolher as pessoas certas para cada cargo. Por exemplo, pessoas com muita dificuldade para tomar decisões não são indicadas para posições de comando em organograma muito vertical, porque elas não vão se sentir bem comandando uma equipe, e aí é claro que o desempenho não vai ser bom. Pelo exemplo que eu mostrei, você deve ter notado que todo organograma é estruturado com diferentes níveis de hierarquia. Normalmente existem 3 níveis de hierarquia. O estratégico, que planeja, o tático, que organiza as ações, e o operacional, que executa. Um nível não é necessariamente mais importante que o outro, porque todo mundo depende de todo mundo dentro de uma organização. Por exemplo, imagine o trabalho que o presidente vai ter se tiver que tomar decisões para cada área da empresa. É melhor que ele tenha as equipes que tomem as decisões e apresentem soluções para as questões de cada área. Assim, ele pode se ocupar das estratégias da organização como um todo. Por isso, é preciso deixar claras as responsabilidades e funções de cada um na hora de descrever os cargos da sua organização. Isso é algo que vamos ver mais adiante. Agora, presta atenção numa outra coisa. Quanto mais pessoas e áreas estiverem abaixo de um gestor, maior é o controle que ele tem. Fique atento para não criar uma estrutura com muitas pessoas reportando para o mesmo gestor. Senão, sabe o que acontece? Os gestores vão acabar passando mais tempo gerenciando as pessoas do que os problemas. E o papel do líder é comandar equipes, organizar tarefas e tomar decisões importantes. Estruturas mais horizontais facilitam o trabalho dos gestores e aumentam o engajamento das equipes. E também é mais fácil formar novos líderes em uma estrutura como essa, porque vai ter mais gente se acostumando a tomar decisões. Vamos fazer um exercício para usar o que a gente aprendeu até aqui? Agora você precisa criar um organograma de uma organização fictícia com base no que discutimos até agora. Pode ser a ONG Escrever, que está sendo usada como exemplo nessas videoaulas. Dê um pause no vídeo e volte quando terminar.
Depois de falar de organograma, tem que falar de um conceito que vai ser muito importante na hora de desenhar a sua organização. É o modelo de gestão. Pense comigo, para que serve um modelo? O modelo é como uma receita de bolo. A receita é criada por alguém que já testou essas ideias para chegar no bolo ideal. A gente pode até mudar alguma coisa na hora de bater o bolo, mas vai seguir as orientações e a receita para não errar a mão. Modelos de gestão servem para isso. Eles já foram experimentados com sucesso por outras organizações e podem ser aplicados na sua com algumas adaptações. Vamos mostrar alguns exemplos mais comuns. O modelo tradicional de gestão é um modelo que depende muito da hierarquia. O poder se concentra nos níveis mais altos de chefia, que toma a maior parte das decisões. É o modelo mais utilizado por empresas no mundo. Ele tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que ele permite mais controle sobre os processos e facilita a definição de responsabilidades. Por outro lado, ele gera lentidão na hora de inovar e de compartilhar informações, já que tudo precisa passar pelos níveis de chefia. O modelo matricial de gestão é organizado em departamentos e projetos que se relacionam entre si. Uma pessoa pode integrar um departamento X e fazer parte de um projeto Y de outro departamento. Esse modelo tem a vantagem de ser mais flexível. As decisões são tomadas por mais pessoas em diferentes níveis da hierarquia. Ele também aproxima as equipes e diminui os conflitos, já que a responsabilidade e o poder são distribuídos entre todos os funcionários. Mas ele também tem desvantagens. Ele às vezes gera incerteza. Por exemplo, um funcionário pode ficar em dúvida se a prioridade de um gerente de um projeto é a mesma de um gerente de um departamento. Tem também o modelo de gestão por colegiado. Nesse caso, as decisões são tomadas por um grupo de gestores. Eles se reúnem periodicamente para tomar as decisões e vão guiando a empresa assim. Lembra do ditado que diz que duas cabeças pensam melhor do que uma? Essa é a vantagem desse modelo. As decisões são tomadas de forma consensual por um grupo, o que pode trazer mais segurança, pois a decisão a ser seguida foi validada por mais de uma pessoa. A desvantagem é exigir um consenso dentro desse grupo, o que pode diminuir a agilidade da tomada de decisão. Acho que vale a pena fazer um exercício agora, você não acha? Você já criou um organograma para sua ONG escrever. Como é esse organograma? Ele é horizontal ou vertical? Agora vamos mudar esse organograma. Se no exercício anterior você criou uma estrutura horizontal, adapte o organograma para ele ser mais vertical. Se você criou um organograma vertical, é só adaptar para ele ser mais horizontal. A ideia desse exercício é fazer você entender melhor como outros modelos de gestão para uma mesma empresa podem funcionar. Dê o pause no vídeo e volte quando terminar. Agora que você já construiu dois organogramas diferentes para a ONG escrever, vamos dar mais um passo. Vamos pensar nos papéis e responsabilidades das pessoas nesses modelos. Cada pessoa tem um cargo, mas o papel que ela desempenha nesse cargo pode ser compartilhado por mais pessoas. Espera aí que eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagine que a Escrever tem um departamento responsável por captar dinheiro para as atividades da ONG. O papel de captar recursos é do departamento todo, mas cada funcionário pode ter uma função diferente. Por exemplo, tem pessoas especialistas em captar recursos. Tem um coordenador que gerencia a atividade dessa equipe e um especialista em finanças que vai administrar o dinheiro. Quando você distribui os papéis da sua organização, tem que deixar bem claro como cada departamento tem que funcionar. Para isso, é preciso definir algumas coisas. Qual é o papel e a responsabilidade desse setor? Quais cargos e salários farão parte desse departamento? Qual o perfil ideal de quem foi trabalhar aqui? Tudo isso é muito importante. Você tem que contratar pessoas adequadas para cada cargo no departamento. Pessoas com perfil certo, na função certa, vão trabalhar mais felizes e trazer melhores resultados. Imagine uma professora. Ela pode ter um bom desempenho como educadora, mas isso não quer dizer que ela vai ser uma boa coordenadora de uma equipe de professores. Por isso, descreva bem os papéis e responsabilidades dentro da sua organização. Porque cada pessoa tem que estar em um cargo onde utiliza suas melhores habilidades. É assim que se cria uma equipe que vai se sentir feliz ao trabalhar. Você já aplicou isso na sua organização? Experimenta! Isso vai fazer uma grande diferença. E não para por aí. Descrever os cargos e salários e funções de cada equipe é fundamental para qualquer planejamento. Como você vai planejar um projeto sem saber quanto vai gastar ou quanto vai contratar de profissionais? Se você tem um organograma, fazer a descrição de papéis e responsabilidades dentro da sua organização fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo usando um organograma genérico que pode servir para qualquer ONG ou empresa. Olha aí,
Essa empresa tem diretor, gerentes, coordenadores, assistentes, analistas. Vamos organizar os papéis e responsabilidades de cada um. Para isso, a gente vai fazer uma matriz de papéis e responsabilidades, uma tabela simples para fazer as descrições. Para esses exemplos, vamos descrever apenas alguns cargos deste organograma que eu mostrei, combinado? Vamos lá? Na área da gerência administrativa e financeira, temos um gerente com o papel de planejar e cuidar de todas as questões administrativas e financeiras da organização. Essas são as responsabilidades dele. Alocar os recursos em diferentes áreas e projetos da organização, apresentar relatórios contábeis e financeiros para a diretoria, coordenar a elaboração de manuais e padrões de processos administrativos, elaborar as previsões orçamentárias. Nessa mesma área, temos um coordenador de gente e gestão que responde ao gerente. Esse coordenador tem o papel de organizar e controlar todas as questões administrativas e estratégicas da área. As responsabilidades são essas: organizar e controlar férias, salários e benefícios dos funcionários, planejar a seleção e desenvolvimento de funcionários e voluntários para as diversas áreas da organização, administrar a verba destinada à área. Tem várias pessoas que respondem ao coordenador dessa área. Uma delas é o analista de gente e gestão, que tem o papel de coordenar e executar ações de recrutamento, seleção e formação de pessoas. Suas responsabilidades são: criar e executar processos seletivos, criar e executar ações de treinamento e formação do funcionário, apoiar os demais departamentos na detecção das necessidades formativas, realizar entrevistas de admissão e de desligamento. Viu como é simples? Quando a gente indica os papéis e responsabilidades de cada cargo de forma clara, a rotina fica muito mais fácil. Cada pessoa vai saber exatamente o que se espera dela. E uma dica importante: não precisamos descrever cada cargo de forma super detalhada. Use a simplicidade e o bom senso. O importante é cada pessoa entender o que a instituição vai esperar dela. Você já fez o organograma da sua ONG? E os papéis e responsabilidades de cada cargo já estão mapeados? Se não, você vai precisar fazer isso em todas as funções da sua organização, ok? Todos têm papéis, responsabilidades e compromissos. Depois de descrever os cargos e responsabilidades, você precisa deixar claras as competências necessárias para cada cargo. É só definir quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que cada pessoa precisa ter para desempenhar bem nessa função. É bom lembrar que as pessoas não precisam ficar presas a um cargo para sempre em uma organização. Aliás, eu queria dar duas práticas bem interessantes que a gente tem aqui na Ambev. A primeira é o incentivo do desenvolvimento das pessoas dentro da própria função que elas já ocupam. A gente dá espaço para que os nossos colaboradores progridam na carreira dentro da própria Ambev. Isso tem trazido resultados fantásticos. Temos um time engajado, com treinamentos bem definidos para cada ano que permanecem naquela mesma função. A segunda prática é a rotação no trabalho. Na Ambev, a gente dá a chance das pessoas passarem por várias áreas da companhia para aprenderem mais sobre o nosso trabalho. Isso é ainda mais importante quando se trata de preparar gestores. Eu sugiro que você experimente usar essas duas ideias na sua organização. Tenho certeza que também vai ter ótimos resultados. Bom, eu acho que está na hora da gente fazer um exercício. Vamos lá? Escolha 2 cargos do organograma que você criou para a ONG escrever. Preencha a matriz de papéis e responsabilidades para ele. Dê um pause no vídeo e volte quando terminar. A gente está falando bastante de cargos e responsabilidades, mas você não acha que está faltando alguma coisa aqui? A gente ainda precisa falar de política de cargos e salários, não é? Toda organização precisa ter uma política salarial, porque mais cedo ou mais tarde vai ser necessário contratar mais pessoas. Ter uma política de cargos e salários bem definida vai ajudar você a gerenciar seus recursos e selecionar melhor a sua equipe. O primeiro passo é pesquisar. Veja quais são os salários que outras organizações estão praticando para funções semelhantes. Traga essas ideias para a sua realidade e faça cálculos realistas que caibam dentro do seu orçamento. Para definir uma política de salários, é preciso conhecer os tipos de remuneração que podem ser adotados por uma organização. Para começar, temos que deixar claro, remuneração não é só salário. O salário pode ser apenas uma parte da remuneração. Existem outras formas de recompensar as pessoas pelo seu trabalho. É o caso dos benefícios. Alguns são oferecidos por exigência legal, como vale transporte, mas também dá para oferecer plano de saúde, ticket de alimentação, por exemplo. Além da remuneração, você pode recompensar ou incentivar a sua equipe com treinamentos, participação em eventos ou em prêmios. Tudo isso ajuda a incentivar os funcionários. Você também pode criar diferentes níveis dentro de um mesmo cargo. Eu falei disso antes. Por exemplo,
O cargo de gerente pode ter diferentes graduações, como gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior. O funcionário sobe de graduação de acordo com seu desempenho, ganhando um salário melhor, executando a mesma função. A Ambev tem avaliações periódicas de desempenho dos colaboradores. Assim, ela premia aqueles que mais contribuem para o trabalho na companhia. A avaliação tem regras claras, justas e transparentes. A discussão sobre performance e os comportamentos das pessoas sempre é feita em colegiado. Isso evita qualquer viés ou distorção na avaliação. Essa é uma prática que você pode adaptar para a sua organização também. Bom, depois de falar sobre salários e benefícios, temos que entrar em um assunto que é essencial na hora de motivar os integrantes da sua equipe: o plano de carreira. O plano de carreira é muito mais do que um caminho que um profissional tem que seguir dentro de uma empresa. É algo que vai além disso e envolve o que os funcionários querem da sua vida profissional. Durante muito tempo, ter uma carreira sólida significava subir postos na hierarquia de uma empresa. Hoje em dia, não precisa ser mais assim. Existem pessoas que não querem assumir posições de comando, mas elas querem continuar crescendo em conhecimento e em experiência. Para isso, elas precisam assumir tarefas mais complexas e mais desafiadoras. Nesse caso, a carreira pode crescer por um caminho diferente sem que assuma um cargo de chefia. Um especialista, por exemplo, pode se tornar um consultor ou um conselheiro conforme vai ganhando experiência. Isso indica que ele está apto a lidar com questões mais complexas. E hoje em dia tem cada vez mais pessoas buscando empresas e trabalhos que tragam satisfação e realização. Por isso, a construção de uma carreira deve envolver tanto o profissional, que é responsável por suas escolhas, como a empresa, que deve oferecer oportunidades para ele. Quando os dois estão alinhados, todo mundo sai ganhando. Se você criar um ambiente que estimule os profissionais, você vai ter mais chances de criar uma equipe talentosa, o que é excelente. Mas aí você vai ter que preocupar com um assunto muito importante: a retenção de talentos. As pessoas mudam de emprego por diversas razões, mas tem que ficar de olho quando tem mais gente saindo da sua organização do que você gostaria. Porque imagina o trabalho que você vai ter para contratar e desenvolver todos os novos talentos de novo. Por isso, preste atenção à rotatividade de funcionários. Se tiver muita gente saindo por conta própria, é sinal que as pessoas não estão felizes. Nesse caso, você precisa descobrir os motivos. Vou dar uma dica de como fazer isso. Algumas empresas fazem entrevistas de desligamento. É uma conversa que um funcionário pode explicar voluntariamente quais são os motivos dele ir embora. O papo tem que rolar de um clima de confiança e a pessoa tem que se sentir à vontade para dizer o que pensa. Você só tem a ganhar com essa conversa, porque o funcionário pode falar de problemas na sua organização e acredite, salário e benefícios não são os maiores fatores para as pessoas pedirem as contas. Quer saber alguns motivos? Ambiente de trabalho ruim, má gestão, falta de clareza nas tarefas e a falta de reconhecimento e de perspectiva de crescimento pessoal. Esses são alguns dos motivos mais comuns. A vantagem de ouvir um funcionário que está saindo é ter a chance de consertar o que estiver errado. O grande segredo para reter talentos está em manter um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente é aquele que estimula a cooperação e o reconhecimento pelo bom desempenho. As pessoas trabalham melhor em lugares assim. E aqui eu vou dar uma dica. Prepare seus líderes para ter com quem compartilhar a tarefa de manter a organização em ordem. Não dá para você cuidar de tudo sozinho. Aliás, você tem que ter pessoas capazes de assumirem seu posto, mesmo que você não tenha a intenção de se aposentar tão cedo. Porque um dia você pode precisar se ausentar por um período longo, né? Todo mundo tira férias. Quem vai fazer o seu trabalho nesse período? Um dia você pode precisar de um substituto. Por isso, faça um plano de sucessão. Comece pensando nos objetivos que a organização tem para atingir no futuro. A partir disso, você pode identificar quais são as pessoas com potencial para garantir o legado da sua organização. Sucessão é um processo que se constrói com o tempo. Separe alguns momentos para pensar no assunto. É por isso que você deve se acostumar a avaliar o potencial das pessoas. Aliás, essa é uma habilidade fundamental na hora de contratar novos integrantes e formar uma boa equipe. Bom, agora vamos falar de formar e desenvolver uma equipe, começando pela contratação. O processo de selecionar um candidato para uma vaga gera ansiedade. E não é só para quem está buscando a vaga. Para quem contrata, também é um momento complicado. Como saber se você está contratando a pessoa certa? Existem formas para garantir que você faça boas escolhas. Uma delas é descrever bem a vaga e o perfil de profissional desejado para elas. Em empresas grandes, existe um documento chamado requisição de pessoal. Mesmo que você não vá usar esse tipo de documento, vale a pena pensar pelo menos o que ele inclui. A requisição de pessoal traz informações que facilitam o processo de seleção. Ele diz o salário, o local do trabalho,
Traz a descrição do perfil desejado, incluindo experiência, formação escolar e habilidades necessárias. E não se esqueça, muitas vezes as pessoas que procuram emprego estão fragilizadas. Trate todo mundo com respeito durante a seleção, ok? Agora, é óbvio que não basta apenas contratar as pessoas. Você tem que garantir que sua equipe evolua nas suas habilidades. Você tem que se preocupar com o desenvolvimento de pessoal. Toda hora é hora de aprender algo. E você pode separar momentos específicos de aprendizagem para sua equipe. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou falar 4. A mais comum é o aprendizado na prática. É o que acontece no posto de trabalho. Alguém que é craque na tarefa pode ensinar outro funcionário menos experiente. É bom para ensinar técnicas e métodos de forma ágil, mas o ideal é que também haja momentos de conversa e reflexão para que o funcionário entenda o que é esperado dele. Já o coaching é um processo em que o especialista ajuda diretamente o funcionário em pensar em suas habilidades e nos seus planos. O termo vem de coach, que é a palavra em inglês para técnico. É um processo de desenvolvimento pessoal que cria ações e objetivos práticos. Um outro processo é a mentoria, que envolve um profissional mais experiente em determinada área e que torna o mentor de um profissional menos experiente. O mentor serve para dar conselhos e dicas. E tem também um grupo de estudo que reúne pessoas interessadas em aprender alguma coisa nova. Juntas, elas estudam um tema, debatem e buscam a melhor forma de aplicar na prática o que aprendem. É um aprendizado que promove a autonomia nas equipes. O mais importante de tudo é estimular as pessoas a aprender. É assim que elas vão sempre assimilar informações novas e desenvolver novas habilidades. Desse jeito, vão surgir novos líderes na sua organização. Vamos agora falar sobre liderança e motivação? Os líderes são importantes em qualquer lugar. Todos nós temos líderes que admiramos. E eles são super importantes em qualquer organização. Aliás, você sabe qual é a função de um líder? O líder é quem conduz pessoas diferentes rumo a objetivos comuns. Liderar significa incentivar as pessoas a usarem as habilidades a favor desses objetivos. Mas quais são as características de um bom líder? O bom líder é admirado e seguido por sua coerência e pelos seus princípios. Ele ganha admiração e respeito pelas suas ações e atitudes e não pelo seu cargo. O líder verdadeiro inspira por exemplos. Ele precisa ser aquele cara que incentiva as pessoas a serem melhores do que ele. Ele também deve manter as portas abertas para ouvir seus parceiros. Ele toma decisões depois de avaliar as informações que recebe da sua equipe. Dicas importantes são: criar grupos de bate-papo dentro da sua organização, participar diariamente de algumas rotinas, como por exemplo, reuniões que você não costuma frequentar, aulas e atividades que a sua ONG proporciona, momentos cuja sua presença não é esperada. E tem mais. O líder é uma pessoa que defende e dissemina os valores da organização por onde trabalha. Aqui na Ambev, por exemplo, os líderes costumam fazer palestras reforçando nosso compromisso com nossa cultura, princípios e a nossa história. Nossos líderes são exemplos para suas equipes. Estão sempre dispostos a ouvir os outros, têm sentimento de dono, são verdadeiros guardiões dos nossos valores e contratam pessoas melhores do que eles. E é com bons líderes que nós conseguimos motivar as pessoas a alcançar grandes resultados. Mas veja bem, nenhum líder motiva sua equipe por meio de mágica. Quais são as formas que faz essa motivação surgir? O incentivo financeiro é apenas uma delas, mas existem outras muito mais importantes. Você motiva as pessoas a buscar sonhos e objetivos comuns, quando reconhece quando há um bom desempenho e quando delega responsabilidades para as pessoas. Essa é uma ótima forma de motivar, porque demonstra confiança e a capacidade que elas têm. Para motivar sua equipe, o líder precisa aprender a prestar contas sobre os resultados atingidos e sobre o desempenho de cada um. Em outras palavras, ele precisa saber dar feedback. Dar feedback significa dar um retorno. É fazer uma avaliação sobre os resultados atingidos por alguém ou por uma equipe. É diferente de dar uma simples opinião. E também não significa apenas elogiar ou criticar. A ideia é motivar e desenvolver as habilidades das pessoas. Aqui vão algumas dicas. Se você vai dar o retorno para uma pessoa, procure fazer isso em um lugar reservado. Evite fazer isso na frente dos outros, a não ser que seja um retorno positivo. Use linguagem construtiva. Comece falando de um ponto positivo para depois abordar a pessoa sobre o que ela pode melhorar e dê sugestões de como ela pode fazer isso. Foque no comportamento e nas ações da pessoa e não na personalidade dela. Não fale sobre como a pessoa é, mas sim como ela age. Por isso, feedback tem que ser feito sobre fatos específicos e suas consequências. Seja claro e objetivo. Nada de rodeios. Também não seja agressivo. Respeito é outro ponto fundamental. Não julgue nem leve o assunto para o lado pessoal. Por exemplo, em vez de dizer,
você ainda não entendeu como se faz cadastros, você cadastrou 5 pessoas da forma errada. Diga algo mais construtivo. Outra forma é: você fez 10 cadastros e 5 estavam certos, mas você viu que os outros tinham problemas? Da próxima vez, faça uma revisão geral para ver se está tudo certo e se evita o atraso. Viu a diferença? Depois de dar o retorno, verifique se a pessoa entendeu o que você disse, pergunte se ela tem alguma dúvida e faça ela repetir o que você falou. É importante você se colocar à disposição para dar mais orientações sempre que for necessário. Nossa aula já está quase terminando, mas tem só mais um assunto que eu queria abordar com vocês: a pesquisa de clima e engajamento. Como eu expliquei nessa aula, manter um bom ambiente de trabalho é essencial para ter uma equipe envolvida. Mas o que é um bom ambiente de trabalho? Em geral, é aquele que a equipe trabalha satisfeita e com orgulho do que faz. Todos recebem salários e benefícios adequados, mantêm um bom relacionamento com os outros e sabem com clareza como as tarefas devem ser feitas. Em um bom ambiente, as pessoas têm autonomia e perspectiva de crescimento também. Por outro lado, um ambiente ruim normalmente tem os seguintes problemas: a equipe trabalha insatisfeita, falta clareza nas atividades, as pessoas trabalham pressionadas e desvalorizadas sem sentirem nenhuma identificação com a função que desempenham ou com a organização. E como saber se o ambiente de trabalho está ruim? Alguns sinais são clássicos. Você percebe muita gente faltando ao trabalho, ficando doente, pedindo as contas, a equipe começa a atrasar os trabalhos, você sente um mau humor surgindo no local. É bom você evitar esse tipo de situação. Vou dar algumas dicas para você. Converse com as pessoas. Elas podem dar um feedback valioso sobre o clima no ambiente de trabalho. Lembra que nós falamos que o líder mantém as portas abertas? Pratique isso na rotina. Você também pode fazer uma pesquisa de clima. Esse tipo de pesquisa não deve ser feito para punir as pessoas, mas para consertar os problemas. Todos precisam entender que a pesquisa visa melhorar o ambiente, e assim eles vão contribuir de forma mais efetiva para esse levantamento. O objetivo não é saber quem respondeu o quê, e sim ter uma visão para o ambiente. E depois, não se esqueça de divulgar os resultados. Porém, sempre tenha o cuidado de não apontar o dedo para nenhuma pessoa ou para nenhuma equipe. Com os resultados, a equipe pode tomar as atitudes caso a pesquisa aponte problemas. Nesse endereço, você vai encontrar alguns questionários que são ótimos para fazer a pesquisa de ambiente de trabalho. E tudo é feito de forma sigilosa. A ferramenta é paga, mas oferece uma área gratuita que pode ser muito útil para você. E que tal terminar essa aula com algumas dicas de leitura? Anota aí! O livro Gestão de Pessoas, de Dalberto Chiavenato, é uma boa dica para quem quer entender melhor como funcionam as avaliações de desempenho. Para conhecer mais sobre o tema liderança, eu sugiro esses 2 livros: Pipeline de Liderança, de Han Charan, Stephen Drutter e James Noah, e Psicologia para Administradores, a Teoria e as Técnicas da Liderança Situacional, escrito por Paul Hersey e Kenneth Blanchard. Tem ainda o livro Um Excelente Lugar para se Trabalhar, o que torna os empregadores tão bons e outros tão ruins. Ele foi escrito por Robert Levering. O livro é ótimo para você aprender mais sobre como manter um bom ambiente de trabalho. Quer conhecer mais sobre modelos de gestão? Leia o livro Criando Organizações Eficazes, Estruturas em 5 Configurações, escrito por Henry Mitzberg. Vale a pena conhecer. É isso. Na próxima aula, o assunto é gestão de rotinas. Um tema super importante para o seu dia a dia. Um abraço para vocês.